Hoje vamos falar sobre um cara que é considerado um dos maiores letristas do rock brasileiro dos anos 80, junto com Cazuza e Arnaldo Antunes. Um cara que escreveu músicas que você com certeza conhece e que talvez já até tenha cantado no karaokê. Quer saber de que eu tô falando? Então roda a vinheta! Hoje estamos em Osasco, na rua Renato Russo. Ele nasceu em 1960, no Rio de Janeiro. Era filho de um economista, funcionário do Banco do Brasil e de uma professora de inglês. Com apenas 7 anos, se mudou com a família para a cidade de Nova York, pois o pai fora transferido para uma agência bancária no bairro do Queens, e por lá ficaram até 1969. Em 1973, a família se mudou para Brasília. E em 75, Renato descobriu ser portador de uma doença óssea rara que o levou a colocar 3 quilos da bacia e a ficar meses praticamente imóvel, período em que se dedicou quase que exclusivamente a escutar música e a ler livros. O seu nome é uma homenagem a 3 grandes escritores: Bertrand Russell, Henri Rousseau e Jean-Jacques Rousseau. Renato Russo manjava muito dos inglês. Tanto que, quando ele tinha apenas 17 anos, ele foi escolhido pelos professores da escola de inglês de elite que ele estudava para recepcionar o príncipe Charles da Inglaterra em uma visita que o monarca fazia aqui para o Brasil. E depois dos 18 aos 21 anos, trabalhou como professor de inglês nessa mesma instituição de ensino, mas se desligou depois de uma treta lá com a diretoria. Depois disso, ele trabalhou em rádio e em 1983 ele apresentou um programa de rádio sobre os Beatles. Tudo isso enquanto cursava jornalismo na Universidade de Brasília. Em 78, criou a banda Aborto Elétrico, com mais alguns garotos ricos da cidade que curtiam um punk rock e possuíam alguns dos poucos discos ingleses e norte-americanos do estilo. A banda era composta por Renato Russo no baixo, Fê Lemos na bateria e André Pretórios na guitarra. Esse último teve que se ausentar da banda entre 1979 e 1980, pois era filho de um embaixador sul-africano e foi obrigado a se alistar no exército do país quando completou 18 anos. Nesse período, Renato Russo foi para a guitarra e no baixo entrou Flávio Lemos, irmão do Fê. E depois, quando Pretórios teve que voltar definitivamente para o seu país, o seu posto foi ocupado por Ico Ouro Preto, irmão do Dinho. A banda chegou a ter alguma relevância e lançou músicas que depois entraram para a discografia da Legião Urbana e viraram clássicos. Que País é Esse?, Veraneio Vascaína, Tédio e Fátima são dessa época. Mas apesar do pequeno sucesso, a banda durou apenas 3 anos e acabou depois de uma treta feia entre Renato e Fê Lemos. Em 1981 começou um projeto solo chamado O Trovador Solitário, onde cantava e tocava um violão de 12 cordas. No mesmo ano, começou a Legião Urbana, que teve inúmeras formações, sendo a mais conhecida tendo Marcelo Bonfá na bateria, Dado Villa-Lobos na guitarra e Renato Rocha no baixo. Esse último aí só durou até 1989 e saiu da banda, adivinha por quê? Isso mesmo, treta com Renato Russo. Nos anos 80, a banda havia atingido um sucesso gigantesco. As letras tocavam a juventude de uma maneira tão forte que muitos viam em Renato uma figura messiânica, chegando até a criação do termo religião urbana, algo que o incomodava e muito. Em 1988, um acontecimento mudou os rumos da banda e botou em xeque a messianidade de Renato. Um show no estádio Mané Garrincha, em Brasília, se tornou um caos devido ao espaço superlotado e a plateia ensandecida. A banda tocou apenas 8 músicas. Renato ficou pistola, discutiu com o público em cima do palco e muita gente destruiu tudo que viu pela frente. A polícia teve que entrar no show, centenas de pessoas ficaram feridas e dezenas foram detidas. Esse evento teve um impacto na própria carreira da banda, que parou de tocar músicas mais agressivas, escritas na época do Aborto Elétrico e presentes no álbum Que País é Esse?, de 87, e passou a apostar em uma abordagem mais lírica e serena, como no álbum As 4 Estações, de 1989. A Legião Urbana lançou 7 álbuns de estúdio e Renato, com sua carreira solo, iniciada em 93 em paralelo à Legião, lançou mais 3. Isso sem contar discos ao vivo, coletâneas,
e álbuns póstumos. Mas apesar da extensa carreira, Renato morreu muito jovem. Faleceu com apenas 36 anos, em decorrência da AIDS, apenas alguns dias depois do lançamento do álbum A Tempestade, o último álbum da Legião Urbana. Embora tivesse saído cedo do armário e se assumisse pansexual, Renato nunca abriu sua condição de saúde ao público quando ainda estava vivo. As letras de Renato Russo se tornaram parte da cultura popular brasileira. E, gostando ou não, é praticamente impossível ser brasileiro e nunca ter escutado uma música da Legião Urbana na vida. A sua poesia falava sobre as neuras e inseguranças da sociedade nos anos 80, mas ainda refletem bem as neuras e inseguranças da nossa sociedade atual. E é por isso e outros motivos que Renato Russo é um dos maiores compositores do nosso país.